como a cruz redefine o lar. Como a cruz redefine o lar. Pois bem, estamos no capítulo 3, nós iniciamos ele, a batalha espiritual dentro da família, e vou resgatar um pouco, visto que no último momento aí nosso a gente teve a assembleia, também foi abençoadora a assembleia, mas pode ter nos escapado o fio da meada aí, a continuidade então, para pegar a linha de raciocínio. Nós refletimos que nós herdamos coisas importantes. Então, a palavra herança nos é muito importante dentro deste capítulo. E essa frase que nós tratamos, a família é uma batalha espiritual, nós precisamos encará-la não de uma forma de misticismo pagão, mas nós precisamos entender biblicamente este enredo de batalha espiritual, envolto na ideia de herança. Então, lembrem-se, Jesus veio destruir as obras do diabo, despojar esse mundo através da cruz e destruir o poder da morte. Isso é o que narra o Evangelho. Esta é uma forma de narrar, basicamente, o Evangelho de Cristo, onde nós já apontamos, veio destruir as obras do diabo, mostrando para a queda. E a queda também, então, é a nossa herança natural, e nós temos agora o Evangelho de um Jesus que vem destruir essa herança natural. Então, olhando para a família e as aplicações, nós falamos que o pecado corrompeu todas essas coisas deste mundo, mas também corrompeu a família. E nesse sentido, nós precisamos entender quais são as características de criação, a criação boa da família, a instituição boa da família, o que Deus fez na família, ou seja, o que é desde o princípio, e o que é queda. Então existe um conflito entre, vamos dizer aí, duas heranças familiares. O que é ser família desde o princípio, criado por Deus, instituído por Deus, bênção. Mas pecado, destruição da comunhão familiar, queda e maldição. E o enredo disso tudo, hoje em dia, vésperas de uma mudança de regime cósmico. Vésperas da mudança de regime cósmico, ou seja, as estruturas, o reino, as potestades deste mundo estão agonizando. Um reino que já está vindo, que já está aqui e ainda não. O reino de Cristo. E não é uma possibilidade, é uma garantia. Vai vir e tomar tudo. Esse despojo está sendo feito, mas será concluído e consumado. E o universo inteiro não terá mais esse regime atual de morte, mas o regime de Cristo, da vida. E a família está com essas duas heranças em meio a essa situação, atacada pelo inimigo. Então o inimigo está contra Deus quando está contra a família. Não é em si por causa de valores familiares, nós dissemos, mas porque estão contra o próprio Deus. E a família aponta um projeto divino e o Evangelho que mostra a derrota do inimigo. E finalizamos a aula nessa reflexão de que Cristo é o padrão e o projeto de todas as coisas, de tudo. Tudo foi criado para apontar para Cristo, tudo foi criado para a glória de Cristo. Então, o porquê, o motivo, é Cristo, é Deus. O meio, Cristo. E o fim das coisas, para que as coisas? Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E nós vimos que tudo vai convergir em Cristo, seja os aspectos que se dobram a Ele em adoração, que convergirão na sua graça, ou seja, aqueles que permanecem rebeldes, convergirão na sua justiça. Então, tudo está caminhando para Cristo.
e a consumação em Cristo. Então, essas coisas todas que foram criadas, e inclui família, Deus colocou, Deus projetou imagens e analogias da verdade de Cristo, de quem é Cristo, de quem é o padrão e projeto de tudo, na criação. Toda a terra está cheia da sua glória, e a família não é exceção disso. Essa família criada por Deus não é exceção disso. Então, quando nós falamos de paternidade, que podemos ver na família, é porque Deus é Pai Criador. Quando falamos de casamento, aponta para a união de Cristo e a igreja. Quando experimentamos o que é ser filho, nós entendemos ainda mais a paternidade de Deus e a maternidade da cidade santa a qual pertencemos em Cristo. Então, há verdades em ser família que apontam para verdades eternas e superiores em Cristo. Por mais que nós, em nossas falhas familiares, não apontemos com precisão, mas a própria instituição familiar, por Deus, é criada para apontar para Cristo. E aí nós nos lembramos dessa batalha em si. Por que é batalha espiritual? É justamente porque o mundo atenta contra o Evangelho, o mundo atenta contra Deus, contra esse novo regime que há de ser consumado. Então, a antiga serpente procura perturbar tudo aquilo que mostra essa glória de Cristo, aquilo que demonstra o mistério de Cristo. Então, quando você olha para a sua família e vê essa dificuldade, essa batalha espiritual, entenda, o inimigo está contra a família porque ele está contra Cristo. Satanás está contra aquilo que demonstra o Evangelho. Então, como a família, principalmente, nós citamos naquela promessa que foi feita à família, que faz parte da restauração de tudo, da família dos homens que vem a salvação, filho de mulher, prometido já em Gênesis 3,14, e nós lemos e falamos sobre a promessa de esmagar a cabeça da serpente. Então, a realidade de que a serpente terá a sua cabeça esmagada também está demonstrada na maternidade. É o filho de mulher que esmaga a cabeça da serpente. É óbvio que Satanás vai amar o aborto. É óbvio que ele vai odiar a vida. Cada criança que nasce aponta para uma criança que nasceu. E relembra Gênesis 3,14. Então, o descendente da mulher. Nesse sentido, óbvio que o diabo atenta contra tudo que é família. E nós temos latente uma batalha espiritual. Só que isso não nos faz pensar, então nós vamos sofrer, o mundo terminará em sofrimento. Não, o mundo terminará em uma festividade familiar. Então, se nós formos lá para Apocalipse 19, 6, 7, 8 e 9, esses 4 versículos, Apocalipse 19, de 6 a 9, vou ler. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. A imagem da consumação dos tempos, a imagem do fim, nos é uma imagem de casamento.
Então, o fim não é a morte, o fim não é o que Satanás opera, o fim não é o que esse regime cósmico atual e o Deus deste século tentam fazer do fim. O fim não é o silêncio de um caixão, mas o brindar de taças. Não um funeral, mas uma festa de casamento. Este é o fim, garantido. Então imagine o quanto Satanás odeia uma boa festa de casamento. O quanto ele odeia bodas. O quanto ele odeia uma família em compromisso perante a sociedade. Aponta todas as vezes quando entra uma mulher vestida de branco, em busca de um compromisso sincero, e o seu marido a recebendo, o quanto isso aponta para Cristo e o fim de Satanás, o fim do seu regime, o fim do seu reino de morte, através de um casamento final onde nunca haverá divórcio, através de um casamento final que nunca haverá uma separação, o casamento entre Jesus e a sua igreja. Então é óbvio que nós vamos ter que batalhar, óbvio que nós vamos ter que lutar para manter isso. Por quê? Porque o Satanás vai lutar contra todos esses resquícios do Evangelho. Obviamente, tudo isso que aponta o Evangelho. Então, tudo aquilo que destrói a família, e isso nos fique evidente, quando você olha, está destruindo a família, destrói paternidade, destrói maternidade, destrói casamento, destrói a destruição de uma família que projeta a imagem do Evangelho e o anuncia. É um sacrilégio tão grande quanto profanar um lugar sagrado. Digitei errado aí, quanto profanar um lugar sagrado. A mesma coisa, imaginem vocês já viram aí, se um religioso faz o seu altar e alguém vai lá e chuta e profana aquilo, o sacrilégio. Atentar contra a família é isso, é este sacrilégio. Porque é algo que Deus santificou para demonstrar o Evangelho e a vitória de Cristo. A vitória de Cristo. Nesse sentido, se você pensar em coisas que tentam minar essas verdades, coisas que tentam destruir a família, e vamos citar uma delas aqui, o adultério. Então, o adultério é o quê? Aí muita gente pode pensar, é algo natural. No livro fala isso. Tem gente, obviamente, longe do Evangelho, que fala, é algo natural, porque o ser humano, ele tem desejos, e a vida em si busca a propagação através do sexo, através do coito, e aí o desejo existe e acaba sendo extrapolando. Se você pensar, é algo... Não. Quando nós falamos do adultério, quando nós falamos de uma traição, não é algo que acontece, não é algo natural, não é algo a não ser um plano de Satanás, que deu certo para Satanás. Provérbios, se você ler essa sequência de capítulos, Provérbios 5, 6, e eu coloco ainda mais especial aí o 7, você vai ver que o arquiteto do adultério é o inimigo. Não é por acaso. Nós estamos falando que a fidelidade também é batalha espiritual. Porque a fidelidade demonstra o quê? Demonstra que eu sou eu tenho um bom casamento e sou um cara comprometido. Não, lembrem-se, demonstra Cristo e sua igreja. Falhamente, mas nós devemos apontar para isso. E o adultério, que mostra aquilo que não deve acontecer e destrói essa imagem que nós estamos confessando de Cristo, é algo arquitetado pelo inimigo. Vamos lá para Provérbios 7, já que nós não vamos ler os 3 capítulos, eu separei só alguns versículos. Provérbios 7, vamos ler 9 a 11. Alguém pode ler de 9 a 11? Alguém lê em alto e bom som?
Bom, ali nós temos, se lermos inteiro essa narrativa, toda uma arquitetura do adultério. Então não é algo que acontece, foi só uma falha pontual. Não, foi toda uma arquitetura do inimigo. Foi todo um preparo do adversário. Então ele compara aí o adultério e narrando ali uma situação de um homem sendo tragado para o interior de alguém que desejava o prender. Capítulo 7 ainda de Provérbios, versículos 21 a 23. 21 a 23, mais para frente, alguém pode ler? Como uma ave que se apressa para o laço. Então, ali esse livro de sabedoria em Provérbios, ele nos traz essa figura de um homem e de uma mulher, mas com uma sabedoria tamanha que nós não estamos falando apenas da queda do homem em si no adultério, mas está mostrando a arquitetura do adultério. Está mostrando que ali o que está simbolizado é morte. O que está sendo feito é tragar alguém para as trevas, e isso custará a vida. Estamos falando de algo do pecado, e o salário do pecado é morte. Então é uma presa sendo levada para o matadouro. Não é simplesmente um momento de deslize e prazer. Estamos falando de uma derrota para Satanás em uma batalha espiritual, caminhando para a profanação da família e caminhando para a morte. E aí vamos entender que adultério é algo natural, ou que acontece não de forma alguma e longe disso. Precisamos olhar para as Escrituras e entender o que é família e o que Satanás está tentando fazer com a família. Mas é só o adultério? De forma alguma, tem várias tentações em várias famílias que também são morte. Então, por exemplo, todas elas vindo da queda, o abandono é também você virar as costas para a sua família, você não ser presente na sua família, você simplesmente deixar a sua família para trás como se não houvesse um compromisso. É morte, a infidelidade, morte, o egoísmo. No caso da família, nas relações, você pode até ser presente e fiel, mas pensando só em você, e é totalmente capaz disso, e viver a sua família em prol de você mesmo, e fazer a sua família servi-lo como se você fosse senhor da sua família, e todos os demais servos, ou mesmo a negligência, a preguiça e tantos outros pecados que a Bíblia nos traz, e no relacionamento há de gerar problemas para a sua família, há de fazê-los herdar cada vez mais peso e trauma, e há de fazer vencer aquele que está tentando fazer isso, destruir relacionamentos, acabar com o evangelho proclamado pela família. Todavia, quando nós olhamos a realidade das famílias, e podemos ali entender que tudo isso acontece, então Satanás está conseguindo arquitetar diversos planos contra as famílias, está conseguindo levar a cabo. Nós não podemos esquecer de que a cruz redefine, o Evangelho redefine nossa identidade e nossa herança. O caminho que o capítulo aqui fala sobre família e essa batalha espiritual nos leva a entendermos isso. Redefine a nossa identidade, redefine a nossa herança. Então o Evangelho tem este poder. E olhando para essa ideia, então, ele começa a trabalhar, simplesmente frase, ele não vai trabalhar a oração dominical inteira, mas já começa, pense na oração dominical, ou seja, a oração do Pai Nosso, e essas duas primeiras palavras,
Pai Nosso. Quando Cristo nos ensina a orar, Ele começa a oração com a expressão Pai Nosso. E já tem muito a narrar a nós. Entenda, aqui neste Pai Nosso, nós já estamos falando quem Deus é, quem nós somos. Já está mostrando aqui um relacionamento nosso com uma família, no qual Deus é Pai. E não um indivíduo, mas Pai Nosso. Estamos falando de uma nova identidade familiar através disso. Vamos lá em Mateus 6, 8. Mateus 6, 8. Alguém pode ler? Bom, antes de começar o Pai Nosso, o versículo anterior, ele fala para não se comparar aquelas vãs repetições que são feitas, mas vocês não precisam aqui se desesperar ao pedir, porque Deus sabe já o que você precisa antes mesmo de você pedir. Só que nessa ótica que nós estamos, vocês já estão chamando o Pai, já estão definindo a sua identidade de filhos. Vocês têm já nessa confiança esse resgate de uma identidade de filhos. E esse Pai sabe o que vocês precisam, sabe o que você carece de ter. Então você está também já na confiança da sua herança. Então identidade e herança estão resgatados neste relacionamento nosso com o Pai. Quando nós olhamos para quem nós somos em nossa família aqui mundana, nós sabemos que nós fazemos parte de uma grande história alheia a nós. Nós não estamos nas rédeas. Você escolheu em que família nasceu? Você escolheu qual herança você tem? Você escolheu a sua identidade? Seria leviano nosso achar que sim, tá? Seria muito leviano. Então nós somos uma série de decisões de outras pessoas. Isso é terrível, mas é realidade. Ao mesmo tempo que a gente descansa nisso, a gente se traumatiza nisso, tá? Por quê? Nós não temos controle. Nós não temos controle disso. Então pensem comigo. Geralmente a gente pensa assim, olha, eu sou um filho de Deus. Mas por que você é filho de Deus? Porque eu criei no Evangelho. Muito disso está envolvido em que família você nasceu, em que tempo você nasceu. Então você é de um contexto. E você precisa entender e admitir isso, tá? Pensem comigo. E se você tivesse nascido numa comunidade inca, antes de chegar o Evangelho à América? Você teria os mesmos gostos? Vestiria as mesmas roupas? Teria a mesma personalidade? Você seria salvo? E aí você pode, obviamente, lamentar por grandes problemas na sua família. Mas, independente desses problemas, você está aqui essa manhã ouvindo a palavra de Deus. E talvez foram estes problemas que trouxeram você aqui perante a palavra de Deus. Tem noção do quanto Deus está no controle em prol de você? Você faz ideia de que todos os seus problemas familiares que você atravessa, por mais que sejam maldições do pecado herdadas aí, nesse sentido, e que você vai ter que lidar com isso tudo, ainda assim mostra um zelo e uma graça de Deus incomparável na sua vida, eterna, de amor. Por quê? Porque você está com a palavra de Deus, se reunindo com irmãos em uma nova família. Família importa, família tem impacto, família molda quem somos. Então, nasci nessa família, por isso, estando aqui nestes tempos e nesse local,
eu tenho acesso ao Evangelho, eu ouvi, mas eu também sofro, eu tenho traumas, eu tenho dificuldades, eu lido com pecados terríveis. Sim, sim. A Bíblia valoriza a família. A Bíblia valoriza a família. A Bíblia fala que a sua família aqui nessa terra também importa. E a Bíblia valoriza tanto família, que a Bíblia tem genealogias, já perceberam? Porque na nossa leitura a gente tende a querer o quê? Opa, vamos pular essa parte. É realmente difícil. É um desafio para nós. Imagine para o pregador. Recentemente a gente tratou lá de Neemias, e como gostava de citar nome, lembra? Todos os nomes lindos. Qual que é a tendência? Vamos pular. Afinal, o Deus que tem toda a sabedoria, decidiu soprar do seu poder em homens para escrever aquilo e a gente pular, né? É por isso, eu sou muito inteligente. Não, a Bíblia valoriza a família. A Bíblia não cita desde o começo ao fim, apenas Davi, mas o filho de Jessé. A Bíblia não cita simplesmente nomes sem citar contextos e famílias, porque importa. Então, até a genealogia dentro das Escrituras tem um propósito muito importante para você valorizar também genealogia, árvore genealógica, família, ascendência e descendência, o que legaram para você e o que você legará para outros. Então, nesse sentido, nós vemos tribo, nós vemos características, nós vemos herança. Um Deus que escolheu uma família para abençoar todas a terra. Um Deus que dentro de um povo escolheu tribos para deixar uma que só sua descendência poderia ser sacerdotal. Que os descendentes não era por escolha, eu vou escolher ser sacerdote. Não, é por legado familiar. Então nós temos que entender que boa parte da nossa identidade está enraizada em família. E isso anuncia coisas muito maiores, mas precisamos entender o próprio meio de anúncio, ou seja, nossas famílias. Identidade tem ligação com família. Identidade tem ligação. Quem sou eu? Quando eu faço essa pergunta, e muita gente, recentemente a gente esteve discutindo, uma pessoa falou, eu odeio filosofia. Professor, está na sala dos professores. Porque uma pergunta, aí repete a pergunta, você vê que nunca vai parar, porque aí começa a ir mais fundo, você já se perdeu, fala, não, chega. Pensa, quem sou eu? E você responde, quem sou eu? Responde, quem sou eu? Começa a dar crise já. Então, seu sobrenome, você também é isso. Então, também é legado por sua família. Sua origem social também reflete aspectos de quem você é, seu patamar, seu status, onde você está e de onde você veio. Mas também a sua criação, ou seja, escolhas ativas daqueles que criaram você, seja elas, eu estou te ensinando uma coisa boa, como está ensinando? Às vezes a severidade é grande demais e gera problemas. Às vezes a severidade não existe e a liberdade gera terríveis problemas também. Então, nós somos tendenciosos a errar em tudo, de todas as formas. A gente é criativo no nosso erro. Todos nós somos. Então não adianta apontar um só e falar, não, mas se todos seguirem esse passo a passo. Então tem aqui, manual da família. 5 passos para dar tudo certo. Não. Então, as escolhas da nossa família refletem sim sobre nós. E a nossa identidade, então, é formada nisso também. Só que não só isso, a nossa herança. A nossa herança vem disso. Ou seja, nós recebemos coisas das nossas famílias. E herança não são só coisas no sentido de tesouro ou dívidas, às vezes. É mais que propriedade, é costume, é um cultivo de estilo de vida, é posição, é bens também. Pensa o que é herdar uma escola. Imagine um herdeiro de uma escola.
e ele vai manter. Aquilo lá não vai ser somente uma fonte de dinheiro, vai ser algo para a vida. Alguém que é herdeiro de uma fazenda imensa, não vai ser só alguma coisa para ele, não é para ser apenas um bem distante, mas é um envolvimento. Neste sentido, a própria Bíblia fala sobre herança muito voltada não apenas ao bem em si, ao sistema econômico envolvido em herança, mas ao costume e o legado. Ou seja, se você herda a terra, muito está envolvido em entender como cultivá-la. E se seu pai cultivava, você vai cultivá-la com o conhecimento que você herdou. Se você herda um barco, redes, não adianta nada estar lá parado. Você imagine, olha, aqueles discípulos lá, eles vão lá e vão legar barcos e redes para os filhos deles. O que adianta se o filho fala, não sei navegar? Pouco adianta, ele vai vender e acabou, se desfez da herança. Estamos falando que herda-se também o ensino dos pais de como fazer aquilo, então herda-se um cultivo familiar, muito envolvido desde a Idade Média, aí, com o aprendizado, o aprendiz. E da onde provavelmente filho de peixe, peixinho é, filho de ferreiro, ferreiro é. Não herda só a oficina, herda a habilidade, o costume, a tradição. Então herança é tradição, herança é tradição. Pais ficam tristes se essa tradição simplesmente é desvanecida. Talvez, como hipótese, vamos pensar que, sei lá, o Dalben, que dedicou uma boa parte da vida dele à oficina, ele fala, olha, hoje eu estou saindo, Daniel, a oficina é sua. No outro dia ele olha lá, está outro nome, eu vendi, não quero saber nada disso. Deve doer um pouco. Você não vai querer nem deixar existente o legado, não, eu só queria o dinheiro envolvido nisso. Deve dar uma tristeza. Por quê? Porque é o legado cultural que também vai embora, não só o bem, não é em si o bem. Não é em si o bem. Estamos falando que herança é um costume também, herança é um cultivo, herança é uma posição, herança é um estilo de vida. Então, como está a nossa herança para com Deus? Tem múltiplos fatores. Primeiro, quando falamos em bens, e foi falado pelo Caio aqui, claramente, quem está com o coração simplesmente no lado econômico dos bens, está muito, muito, muito enraizado neste mundo, e corre sérios problemas, ou risco de vários problemas, para herdar a vida eterna, como o jovem rico. E na mesma oração, Deus nos mostra, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É interessante que ele não está falando só do bem, do pão, mas de cada dia. Ou seja, não é em si o pão, mas é a dependência diária. Ou seja, procurar em Deus, não em si, ou procurar de nossa família, não em si a riqueza, mas nós temos na família de Deus procurar o legado de confiança. Nós temos que entender a dependência, precisamos entender isso. Então a frase que o autor nos traz, herança não é meramente receber, mas ser convidado a participar. Herança não é meramente receber, mas ser convidado a participar. Isso nos mostra que herança você tem em Cristo. É simplesmente receber? Pensa, os céus é simplesmente receber? Pensa, vida eterna é simplesmente, recebi e vivo a minha vida normal? Voltando à primeira aula aqui, não é algo de anúncio passivo, mas é ação. Caio deixou isso claro, é ação. E a ação ali, que no enredo do jovem rico, é arrepender-se, ter a vida eterna, em regeneração, em mudança de vida e coração, que entenda essa nova herança. Só que isso vai se refletir em envolvimento. Então, vida eterna não é um bem que é adicionado a você e não muda você, mas é uma participação nessa vida eterna,
É um inundar-se dessa nova herança, em confiança, em vida, em alegria. É participar de Cristo. Receber a Cristo é participar de Cristo. Receber do pão eterno é participar da mesa desse pão eterno. Então, ser cristão não é simplesmente receber algo que fica como só uma informação contábil na sua conta corrente espiritual, mas mergulhar-se em um novo sistema e vivê-lo, e vivê-lo. Então, Gálatas 3:14. Gálatas 3:14. Alguém pode ler em alto e bom som? Ou seja, nós temos em Abraão essa bênção, chegando efetivamente, foi prometida a Abraão, mas como efetivamente chega a todos? Em Cristo. Então, unidos em Cristo, pela cruz nós temos herança. Unidos em Cristo, pela cruz nós temos nova identidade. Unidos em Cristo, nós temos redefinições de tudo. Quem somos, o que fazemos, tudo está redesenhado em Cristo e deve ser assim com as nossas famílias. Nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha quem nós somos. Recebemos a herança prometida a Abraão. Sim, nós recebemos um novo título, filhos de Deus. Nós recebemos herança, co-herdeiros com Cristo. E herdamos o quê? Tudo. Tudo, simplesmente tudo. Romanos 8, 16, 17, alguém pode ler? Romanos 8, 16, 17. Olha o quanto isso é extremamente importante para a sua vida e para a sua batalha espiritual, e a batalha espiritual que a sua família é e terá que enfrentar. Imaginem vocês ser acusado. Quem é você? Pelo diabo. O Flávio citou isso recentemente, né? Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas e você é quem? Ao tentar expulsar demônio. Então, quem é você? Pela fé e sabendo da graça, você precisa entender sua nova identidade, com confiança. Filho de Deus. Filho de Deus. Redefine a sua identidade de ser filho de Deus. Se você permanece com a mesma característica, a mesma identidade, e dentro de um mesmo sistema, será que você é mesmo filho de Deus? Nós somos desafiados aqui à sinceridade saudável de, será que sou mesmo? Será que houve uma redefinição da minha identidade? E a identidade ainda vem com herança, somos co-herdeiros com Cristo, somos co-herdeiros com Cristo, isso nos deveria deixar muito felizes, porque tudo aquilo que Cristo merece, está derramado sobre nós, em herança, co-herdeiros, herdeiros juntamente com Cristo. Identidade é um ponto importante para entendermos. Opa, vem muito da nossa família. Se nós estamos em uma nova família em Cristo, abrace essa identidade. Contemple e entenda essa identidade e ela te dê mais confiança em Cristo, na graça, na graça. Pense, não é chegar em Cristo e falar, o que de bom eu vou fazer, tenho cumprido tudo. Não é essa a identidade cristã, é a identidade de filhos de Deus pela graça, pela fé. Olha a pregação de João Batista sobre identidade. O que ele atacava no povo? Mateus 3, 9 e 10. Mateus 3, 9 e 10, quem pode ler?
Isso é maravilhoso. Por quê? Nós temos a família deste mundo que nos lega coisas tão importantes. Nós herdamos identidade e herança, herdamos, da nossa família, e isso quer apontar para uma realidade muito maior. E todos nós, chamados a essa realidade muito maior, precisamos viver essa identidade maior e essa herança maior. Só que tem gente que ainda assim continua agarrado apenas à identidade e herança familiar dessa terra, que deveriam ser apenas redimidos para apontar para as verdades maiores. E aí falha em tudo, falha em tudo. E Israel era um assim. Israel era um assim. Deus estava querendo ensinar verdades tão superiores ao separar um povo para si, ao mostrar essa herança de pai para filho no ensino na palavra. Tem tanta coisa incrível sendo demonstrada nisso. E muitos deles falavam: eu nasci de Abraão, eu sou um israelita, eu sou um descendente desse povo. Basta, eu sou superior, eu mereço, eu tenho, esta é a minha identidade, esta é a minha herança. E João Batista olhava para esse povo e falava: você enche o peito e fala: eu sou filho de Abraão. Está vendo essa pedra quebrada aqui? Deus pode fazer filho de Abraão dela. O valor disso está igual dessa pedra, se Deus quiser. Ou seja, no meio do deserto, fala de um pedregulho seco. Esse é o valor. Esse é o valor. Então, se você pensar, se sua família está sendo agarrada como se fosse o objetivo último da sua identidade e herança, gente, se nem Israel, se nem ser filho de Abraão tem um valor imenso, comparável a ser filho de Deus, e você e sua família? Só tem um sentido, resgate o sentido da sua família, apontando para Cristo, e ele ainda olha para eles e fala: o machado está posto à raiz, vai ser cortada. Você tem aí sua árvore genealógica? Ótimo, o machado está à raiz, vai ser arrancada, e vai ser colocado no fogo. Então, é uma mensagem escandalosa, de João Batista sobre identidade e herança, quando elas não servem para demonstrar identidade eterna e herança eterna. Nesse sentido, então, se não é Israel, qual é a família da bênção? Se não é em Abraão, qual é a família da bênção? Qual é a família eterna? Aquela família do batismo. Vamos lá para Mateus 3,17. Mateus 3,17, um batismo muito especial. É incrível este verso. Este versículo deve ser contemplado por nós assim com um olhar distinto. Eu peço perdão, porque não será possível mergulhar nem até o joelho dentro deste verso. Mas vocês só deslumbrem, porque também não há capacidade minha, tal como há na própria palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Mas pensem em família, o redesenho cósmico de família que tem neste versículo. O pai olhando para o filho e falando: eu tenho prazer em você. Após o batismo de Jesus. No batismo de Jesus, ao emergir das águas, ao cumprir o que importava cumprir, ao ser quem deveria ser, naquela situação, Deus, o Pai olhando para o Filho e falando: eu tenho prazer em você. A perfeita família sendo mostrada para o mundo, com a aprovação do Pai sobre o Filho. Então, nascido desse batismo, assim, nós devemos também entender essa família que aponta para a cruz. Romanos 6,4.
Romanos 6:4. Alguém? Sepultados com ele na morte pelo batismo. O batismo nos une à cruz, o batismo nos une à cruz, o batismo nos une a Cristo, de forma simbólica, naquilo que espiritualmente é aplicado por Deus, mas nós cumprimos visualmente para demonstrar. Então, o verdadeiro batismo aponta para uma união à cruz e a união no Filho, na família perfeita, no Filho que agrada ao Pai. É isso que nós somos, essa é a nossa identidade e nossa herança. Deus fez o pacto familiar ser imenso para ensinar sobre o impacto, ou impacto familiar, não pacto, impacto, sobre o impacto da identidade e da herança. Justamente, nós temos famílias que legam tantas coisas para nós, constroem nossa identidade, legam herança, mas decisões, já falamos, boas ou ruins, traumas ou virtudes, tudo em família. Por que família é tão preponderante na vida da pessoa? Justamente para demonstrar resquícios daquilo que é a família de Deus, aquela que te impacta sem você merecer, aquela que faz você nascer de novo sem você ser protagonista desse processo. Da mesma forma com que você não escolhe qual família você nasce, você não escolhe nascer de novo, mas você lega tesouros de uma família perfeita, você lega identidades de uma família perfeita. É esse impacto familiar que quer mostrar. Então, quando você vê, olha como é difícil lidar com a herança que eu tenho na minha família, você vai ter que lembrar, e o quanto é maravilhoso ter uma herança eterna na família eterna, que uma aponte para a outra. Pense até nos seus traumas nesse sentido. E tem essa frase maravilhosa que o autor disse: é possível sair de casa e nunca mais falar com os parentes, fazer escolhas opostas em termos de religião, política, carreira, mas ainda assim enxergar os olhos do pai no espelho, ou se ouvir dizendo o tipo de coisa que a mãe falava. Você tenta fugir da herança, você tenta fugir da sua identidade, mas quando você percebe, ela está enraizada em você. E isso daqui pode ser um problemaço para a sua vida, e você vai ter que lidar, e vai ser difícil lidar, mas isso aponta justamente para o impacto que herança e identidade tem da sua família em você. Só que aponta para uma verdade muito maior e mais incrível do que nós podemos imaginar. Então, olhando para a sua família, é possível que você tenha herdado conflitos e traumas, predisposição biológica para depressão, vício. Não é só o social, tá? O biológico também tem impacto e é familiar. Ou mesmo recursos sociais e econômicos limitados, em tamanha vulnerabilidade, para fugir de desamparo ou violência. Por causa da sua família você teve que conviver com violência, por causa da situação econômica você viveu em desamparo, em fome, em terror. Ainda assim, você é convidado a chamar Deus de Pai Santo, ou como diz a oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. No tema família, você é chamado para olhar para o Pai Santo, o Pai santificado, do nome santo. Deus, quando você o chama de santo, você precisa entender que Ele está separado de tudo isso. Ele não está abaixo ou sujo,
com todos esses problemas que te envolvem, mas Ele está santo, separado de problemas, terrores, pecados. Mas esse Deus separado, perfeitamente puro e separado de todo esse problema, te lega a dádiva, o dom, o poder de chamá-lo de Pai. De chamá-lo de Pai. Estou em meio a terrores por causa da minha família. Você pode olhar alguém que está separado do terror e chamar de pai. Você tem uma família maior em Deus. Você tem uma família maior em Deus. Então, os feitos da nossa família, obviamente, alcançam gerações. Até Deus deixou isso claro, falando que o pecado é cobrado 3, 4 gerações depois. Opa, existe maldição familiar. O pessoal gosta desse assunto, né? Não é desse jeito que o pessoal está achando. Mas a maldição que herdamos é de Adão. Nós nascemos em pecado. E tem pecados específicos que não ficam. Se um pai é um gastador, que vive ébrio pelas ruas, quem vai resgatar essa família economicamente? A primeira geração ganhou na Mega Sena. Não. Vai ser o trabalho de um filho que vai alcançar um patamar e vai dar melhores possibilidades ao neto de alcançar outro patamar de estudos e que vai dar necessidade, e aí resgatou. Mas os efeitos daquele primeiro vão por 2, 3, 4 gerações. Então nós temos impacto nas nossas decisões, teremos legados. E sim, então nesse sentido, feitos positivos e negativos vão reverberar por gerações. Só que não é preciso vir de uma boa família, não é preciso vir de boas decisões, não é preciso vir de boa situação econômica, não é preciso ter uma família perfeita para experimentar a paternidade de Deus. Então é independente, é para todos os pecadores em determinados contextos, é para todos. O chamado é geral, o chamado é amplo. Mas eu estou numa situação terrível, não vai dar para resolver, não consigo resolver a minha família. Você é chamado para pronunciar Pai Nosso, você é chamado para ter uma paternidade real e perfeita, e uma família redimida. Uma família redimida. Estamos já nos aproximando do fim, mas eu vou parar por aqui nessa reflexão. Independente do seu contexto, ou o contexto anterior que traz sofrimento ainda, ou o contexto atual familiar que tem afligido a tua alma, saiba que o Pai Santo é seu Pai. Saiba que você tem o dom e a graça em Cristo, que este mundo não pode entender, que palavras que eu falo aqui não vão conseguir elucidar na profundidade, mas você pode chamar o Santo de Pai, você pode chamar o Todo-Poderoso de Pai, e você pode correr para os braços do Pai Celeste. Vamos nos colocar de pé e vamos orar para encerrarmos.